Olá pessoal, boa noite, meu nome é Jaine. Nosso grupo vai falar um pouco sobre educação em saúde bucal, grupos educativos. Nosso grupo é o grupo gestante. Agora irei falar sobre o período gestacional. Muitas vezes, por falta de informações e mitos até mesmo, as mulheres deixam de fazer tratamentos odontológicos por medo de colocar em risco a vida do seu bebê. Embora muitas delas tenham conhecimento de que durante o período gestacional pode vir a acontecer mais problemas bucais, como cárie e a gengivite, tudo isso ocorre pela diminuição nas ingestões de alimentos e aumento da sua frequência. Com a cárie pode até acontecer haver um parto prematuro, pois pode ocorrer a necrose do nervo dental e pode acontecer também outros fatores relacionados. Mas tudo isso pode ser evitado com consultas, informações e formas de prevenções, como a boa higiene bucal. A gravidez é um momento de muitas mudanças no corpo da mulher. As alterações hormonais influenciam no humor, no sono e na alimentação e até na saúde bucal. Durante a gestação, as mulheres ficam mais suscetíveis a ter cárie e precisam redobrar os cuidados com a higiene bucal. As cáries são mais comuns nesse período, pois além das mudanças hormonais, as gestantes alteram os hábitos alimentares e têm uma maior ocorrência de vômitos. Tudo isso pode modificar a composição da saliva e o pH da boca, deixando os dentes mais propensos a aparecer cárie. Esses cuidados são importantes, pois as bactérias causadoras da cárie podem atingir a corrente sanguínea e provocar partos prematuros e perda de peso do feto. A dor das cáries traz também outro fator de preocupação. O estado das cavidades também pode colocar em risco a saúde do bebê. Uma paciente com lesões graves de cárie não consegue se alimentar adequadamente, tem a flora bacteriana oral totalmente modificada e ainda pode transferir bactéria para o bebê. Muitas mulheres têm ocorrência frequentemente de vômito durante a gravidez e precisa cuidar ainda mais da saúde bucal. Isso porque os ácidos estomacais podem danificar os esmaltes do dente, contribuindo para o surgimento das cáries. O açúcar é o principal alimento das bactérias que estão na boca e estimula a produção de ácidos. Esses ácidos podem dissolver os esmaltes dos dentes e contribuir com a formação de cárie. Recomenda que as mulheres que estão grávidas incluam acompanhamento odontológico no período pré-natal, já que estão mais sensíveis a alterações hormonais. É modificado principalmente a área da gengiva, que se torna mais fragilizada. Para evitar esses problemas, o ideal seria reforçar os cuidados com a higiene e procurar o tratamento no segundo trimestre da gravidez. A família representa um contexto fundamental na vida de uma criança. Sendo assim, os pais exercem um papel muito importante na manutenção da saúde do seu filho. O crescimento e o desenvolvimento de uma criança são determinados pela herança genética, sendo fortemente influenciados pelo ambiente no que se refere à instalação da doença. A cárie dentária ainda é um grave problema na saúde bucal na maioria dos países, afetando de 60% a 90% da população. Diante dessa patologia, os fatores determinantes surgem a necessidade de pesquisas que incluam o conceito de bem-estar relacionado à vida das mães, pais e crianças. Dentro do contexto abordado, torna-se importante orientar as famílias para as práticas de saúde bucal, visando torná-las competentes e interativas para que elas possam a ser funções promotoras de saúde. Essas ações auxiliam as modificações e costumes antigos que constroem novos hábitos. Oi gente, o meu tema é gestante e eu vou falar para vocês sobre a boca seca, o enfraquecimento dos dentes e os vômitos frequentes da gestante. As náuseas e os vômitos são comuns até o terceiro mês de gestação e ocorrem entre 70% e 85% da população. Tem pessoas que ocorrem esse vômito só num curto período. Tem casos que prolonga a gestação inteira, então isso vai variar de pessoa para pessoa. Episódios mais severos do vômito pode levar à erosão dental, caso a higiene bucal não esteja sendo feita de forma adequada. Isso ocorre porque a boca ela fica exposta ao ácido do estômago e isso acaba prejudicando os dentes e deixando sensíveis. Esses enjoos, eles podem provocar o estado nutricional da gestante, né?
E isso é necessário que ela tenha um acompanhamento médico para tratar a causa e assim, né, o médico sugerir a forma adequada de tratamento nesse caso. A hiperêmese gravídica é a situação onde a gestante ela vomita várias vezes ao longo do dia, durante semanas, e isso acaba, né, gerando mal-estar e comprometendo o estado nutricional da gestante. O vômito ele não é prejudicial ao bebê. Porém, há estudos que confirmam que há situações raras em que o bebê pode vir a nascer, né, prematuramente e com baixo peso. O tratamento, em casos mais leves, se baseia em repouso e boa hidratação. Porém, é necessário que haja um acompanhamento, né, para ver em que grau está e qual é a melhor forma de tratamento. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o enfraquecimento dos dentes na gestante. Na gestação, as mulheres elas ficam com carência do cálcio e isso acaba enfraquecendo os dentes, as unhas, os cabelos. Então é necessário que ela vá a um médico, né, para ter um acompanhamento específico para ver o que necessita fazer para que a sua saúde esteja em constante equilíbrio. Porque também na gestação a mulher ela sofre várias alterações hormonais e é importante que a gestante tenha um cuidado, tenha uma prevenção não só no médico, mas no dentista também. Por quê? Porque se a gestante ela já tem uma predisposição ou já tem uma patologia, essa patologia pode se agravar sim na gestação. Se ela não tem, se a sua saúde bucal está ok, está tudo certo, mesmo assim é bom ela ter um acompanhamento para que seja feita uma limpeza, que seja tudo limpinho e certinho com a sua saúde bucal. Dentre as sensações bucais da gestante se destaca a xerostomia, que é a sensação de boca seca. A xerostomia ela não é necessariamente a redução da função das glândulas salivares, mas ela pode estar associada à desidratação ou a outros fatores. A nossa saliva ela é de extrema importância para a nossa saúde bucal. Ela nos auxilia, nos ajuda a limpar, protege, lubrifica. Então ela é de extrema importância. E com essa redução no fluxo salivar, a gestante ela precisa fazer o uso abusivo de água. Então ela deve ingerir muito mais água do que normalmente. Uma das causas mais comuns da boca seca são a deficiência nutricional, que é a falta da vitamina A e do complexo B, que ela acaba ressecando a boca e fazendo com que apareçam feridas na língua e na própria boca. Além das deficiências nutricionais, tem algumas outras causas, que são doenças autoimunes, o uso de medicamentos, problema na tireoide, entre outros. Uma das melhores estratégias para combater a boca seca é ingerir água em abundância. Também é indicado mascar chicletes, balas, ingerir alimentos ácidos, cítricos, que fazem com que haja o estímulo mastigatório, com isso aumenta o fluxo salivar. Se isso não for o suficiente, é indicado a procura de um médico para que ele possa auxiliar em outros métodos de tratamento, como a saliva artificial ou algum uso de algum medicamento. Então, nesse caso, é legal a procura de um médico, caso seja um caso mais específico. Então, é necessário sim que a gestante tenha acompanhamentos para que a sua saúde esteja em harmonia,
para que não haja problema com o bebê. Uma dica importante também é evitar, em caso de boca ressecada, evitar passar a língua entre os lábios, porque ao invés de hidratar, como aparenta ter a sensação de hidratar, ela vai acabar ressecando mais, né? Então é indicado o uso de um protetor labial, alguma coisa para realmente hidratar a boca por fora. O que é uma gengiva saudável? Uma gengiva saudável é fundamental para dentes fortes. Formada de tecido mole, semelhante à pele, a gengiva cobre ossos que sustentam os dentes, formando uma vedação firme ao redor dos dentes que limita onde a placa bacteriana pode crescer. A gengiva tem a cor rosa ou coral suave, podendo conter outros pigmentos devido às suas origens étnicas. A gengiva é composta por tecido epitelial e conjuntivo, formando assim uma faixa mastigatória ao redor dos dentes tecidos e permanentes. Vou falar um pouco agora sobre o uso de anestésicos dentários durante a gestação. Obstetras ressaltam que o uso de anestésicos durante a gestação deve ser evitado, pois sempre existe o risco de absorção de anestésico pela mãe. O vasoconstritor usado é a adrenalina e pode prejudicar o fluxo sanguíneo para o feto. Porém, segundo dentistas, pode ser usado anestésico sem vasoconstrutores em suas substâncias. O uso do anestésico na gestante tem que ser avaliado por alguns fatores antes disso pelo cirurgião dentista. Que são eles: experiência de cárie entre mães e filhos, influência de fatores socioeconômicos e comportamentais. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Débora e eu vou estar explicando para vocês sobre 3 tópicos importantes na saúde da gestante do bebê, que é o pré-natal odontológico, a amamentação na odontologia e a higiene oral nos bebês recém-nascidos até os 2 anos de idade. Bom, vamos iniciar pelo pré-natal odontológico, o que é, né, o pré-natal na gestante odontológico? É um acompanhamento que visa orientar a gestante sobre os cuidados com a própria saúde bucal dela. Essa prevenção é importante para evitar cáries, infecções e até extração dentária durante a gestação. Porque assim, durante a gravidez ocorrem várias alterações hormonais. E essas alterações hormonais, elas impactam na saúde bucal da mãe diretamente. No período dos 9 meses de gestação, o ideal seria que a gestante fizesse o acompanhamento constante com o dentista. E não precisa, assim, várias vezes durante os 9 meses. Ela indo numa média de 2 a 3 vezes durante a gestação, ela já previne vários problemas bucais, né, com ela. E assim, na primeira consulta, o dentista esclarece todas as dúvidas e entende a rotina da higiene da mãe. Então, por exemplo, caso a gestante tenha queixas sobre a sua saúde bucal, como dores ou algum incômodo, né, o especialista, né, no caso o dentista, vai investigar o que está provocando esses desconfortos na gestante. Ele vai dar dicas sobre a escovação, inclusive para evitar os enjoos. Por quê? Porque os enjoos, eles são muito frequentes nessa fase e podem ser desencadeados muito pelo sabor e pela textura, principalmente do creme dental. E como esses enjoos, a maioria das vezes, eles ocorrem na parte da manhã, né, o enjoo matinal, logo quando a gestante acorda de manhã e vai escovar os dentes e sente a textura e o cheiro do creme dental, ela enjoa. Então, muitas gestantes, elas deixam de escovar os dentes nessa fase dos enjoos, né? Só que assim, algumas, essa fase dos enjoos depende de gestante para gestante. Então, tem gestante que enjoa os primeiros 2, 3 meses, como vai ter gestantes que enjoam os 9 meses. Então, você imagina essa gestante sem escovar os dentes, né? Porque sente enjoo da textura do creme dental ou do cheiro do creme dental. Então, o dentista,
durante esse pré-natal odontológico, ele vai explicar para essa gestante uma técnica de escovação, né? E algumas dicas de como ela pode escovar e dar menos enjoo e ter menos desconforto, né? Bom, como falando ainda, né, da sensibilidade da gestante, ela tem muita sensibilidade na gengiva, por causa da alteração hormonal que ocorre durante os 9 meses da gestação. Então, assim, a falta dessa higiene bucal adequada pode acarretar no acúmulo de placa bacteriana. E essa placa bacteriana, ela vai causar, consequentemente, uma inflamação na gengiva, que pode afetar diretamente o bebê. Por quê? Porque as bactérias presentes no quadro de gengivite, ela vai percorrer através da circulação sanguínea a placenta, o cordão umbilical, e essa placa bacteriana, essas bactérias dentro da corrente sanguínea, ela pode ser transmitida para o bebê e causar vários danos, né? Como infecções respiratórias, por exemplo. E assim, as gestantes com quadro de periodontite, que é justamente essa doença inflamatória da gengiva, elas podem gerar bebês com deficiências e baixo peso, e esses bebês correm o risco de nascerem prematuros, por conta da ação dessas bactérias na corrente sanguínea, pela essa transmissão placenta-cordão umbilical. Então, assim, é importante essas idas nas consultas odontológicas durante a gestação, porque o pré-natal, geral, a assistência odontológica às mães também é oferecida, né, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, não tem, assim, aquela coisa de, antigamente, né, só quem tinha convênio ou quem tinha acesso a um dentista da família, alguma coisa do tipo, que fazia, né, essa consulta desse pré-natal odontológico. Mas hoje em dia, de uns anos para cá, essa consulta ela está sendo oferecida gratuitamente pelo SUS, né? E principalmente nos hospitais e nas maternidades. Então, assim, como que funciona? O Ministério da Saúde, ele desenvolveu a caderneta da gestante. Essa caderneta, ela é um instrumento de acompanhamento do pré-natal, né? Dirigido aos profissionais de saúde, às mulheres gestantes, que usam serviços do SUS, né? Em todo o país. Não é só nas cidades, em cidades distintas, é em todo o país, nível nacional. E o documento, ele inclui um cartão de acompanhamento do pré-natal, para registrar as consultas clínicas e odontológicas, e os resultados dos exames e vacina e outras informações. Então, assim, quando ela vai no posto de saúde, na UBS, para fazer esse acompanhamento do pré-natal dela, além do pré-natal clínico, que o SUS já oferta a gestantes do país todo há vários anos, é feito paralelamente o pré-natal odontológico. Então, essa caderneta de gestante vai ter todas as informações, tanto clínicas, da parte médica, clínica na parte obstétrica, como o dentista avaliando e orientando essa gestante na parte odontológica. Então, assim, nas consultas, a gestante também aprende, principalmente, a fazer a limpeza da boca do bebê, né? Quando o bebê nascer, mesmo antes, assim, do primeiro dentinho dele nascer. Então, ela já aprende a fazer essa limpeza na boca do bebê para evitar também, que a gente vai ver mais lá na frente sobre a amamentação na odontologia, né? E a gente vai ver também como fazer essa higienização no bebê até os 2 anos de idade. E ela aprende também como cuidar das gengivas e da arcada, né? Para que desenvolva corretamente a arcada dentária do bebê, e a importância de evitar hábitos como o uso prolongado de chupetas e mamadeiras. A amamentação na odontologia, os cuidados com a saúde da boca devem começar no ventre da mãe, como a gente já viu no tópico anterior, independente do gênero da criança. Então, assim, é importante que a gestante faça o acompanhamento na gestação e também escolha um odontopediatra para acompanhar o desenvolvimento do bebê após o nascimento. Então, assim, depois que o bebê nasce, a visita ao odontopediatra, ela deve ocorrer no 1º ano de vida, mesmo que o bebê não tenha dentes. E assim, o acompanhamento precisa ser periódico, por meio de consultas de manutenção e orientações de acordo com a fase da infância.
Então, por exemplo, aí a gente entra numa discussão, assim, entre aspas, né? O leite materno é o alimento ideal para a nutrição e o conforto emocional do bebê. Ok, todo mundo concorda. É um momento, assim, do aleitamento que deve ser tranquilo, aconchegante para a mãe, para o bebê. O bebê deve ficar numa posição mais sentada possível. Durante o aleitamento materno, o bebê realiza um exercício oral que estimula todos os seus músculos orais, promove a respiração nasal, promove a fala, o desenvolvimento das arcadas dentárias e as articulações mandibulares. E assim, a gente sabe que muitas mães não conseguem amamentar. Só que assim, o ideal é importante a gente como profissional de saúde, a gente fazer esse incentivo, né? Porque muitas mães desistem de amamentar logo assim, no primeiro, segundo dia que o bebê nasce. Então, assim, é importantíssimo o aleitamento materno. Você viu que, assim, os músculos orais são trabalhados, a forma que o bebê pega no mamilo da mãe melhora a respiração nasal dele e não bucal ou aquela respiração bucal ou oral que, assim, não é que danifica a arcada dentada do bebê, mas assim, o bebê aprende a respirar melhor. Ele sabendo respirar melhor, todas as articulações temporomandibulares dele, ele vai conseguir desenvolver melhor, né? E sem falar que o corpinho dele vai oxigenar melhor. Então, por isso é importante que o bebê ele faça o esforço ao sugar. Para melhores resultados, deve haver um selamento adequado entre o lábio do bebê e o mamilo da mãe, que possibilita a pressão, né, que é uma pressão necessária para a saída do leite, e evita também que a mãe machuque o mamilo, que cause dor, desconforto na mãe, né? Então, essa pega do bebê corretamente no mamilo da mãe possibilita essa pressão, né, e essa saída de leite. Bom, e isso faz também com que o bebê respire pelo nariz. E ele respirando pelo nariz, ele promove a prática de respiração nasal e o correto posicionamento da língua e das arcadas dentárias. Quando o bebê toma fórmula, né, de leite, essas formas que conhecem no mercado, né, porque a mãe não consegue amamentar, ele não é que ele vai ter um prejuízo, mas toda essa parte fisiológica de respiração é uma coisa mais artificial, né? Não que a criança não vá se desenvolver perfeitamente, nada disso. Mas assim, tudo que é natural é melhor. Então, assim, a criança que a mãe amamenta, além do benefício do leite passar anticorpos para a criança, para o bebê, aquele desenvolvimento daquele vínculo mãe-filho, e que a gente já conhece, né? Que principalmente quem já é mãe e já passou por um pré-natal já conhece, tem essa questão fisiológica, né? De respiração do bebê e de formação mesmo, né? Movimentação dos músculos faciais do bebê. Então, assim, é importante, né? Quem puder, né? E quem conseguir amamentar, é importante, vale a pena, os benefícios são vários, né? Bom, agora a gente vai entrar no último tópico, né? Que seria a higiene oral nos bebês recém-nascidos, que é os RNs, até os 2 anos de idade. Então, assim, entre os 3 e 9 meses de nascido dos bebês, os dentinhos deles começam a surgir. A dentição pode tornar a criança irritável ou agitada, né? Essa fase da erupção dos dentinhos, dos primeiros dentinhos, deixa eles bem irritadinhos e agitados por causa de um desconforto, né? É um desconforto. A salivação e a perda de apetite também é presente nessa fase do bebê, né? Porque assim, a erupção dentária é um processo natural, mas é sem dúvida um momento difícil para alguns bebês. Cada criança tem o seu próprio tempo para o surgimento desses dentes na boquinha deles. Quando o bebê tiver os seus primeiros dentes, é recomendado marcar, né? Assim que
que os pais, né, ou responsáveis, verificarem que está surgindo, né, erupcionando os primeiros dentinhos, é recomendado marcar uma consulta com o odontopediatra, porque esse profissional ele estará apto para recomendar uma dieta e práticas que favoreçam a saúde oral desse bebê. Então, o odontopediatra ele vai fazer um monitoramento da erupção desses dentes, decíduos, e posteriormente vai acompanhar também, né, a erupção dos dentes permanentes, garantindo que os dentinhos permaneçam livres de cáries, doença periodontal e erosão. E assim, o odontopediatra ele vai orientar ações educativas e preventivas durante os primeiros anos de vida, né, do bebê. E vai falar sobre alimentação saudável, para manter os dentes saudáveis, e para a saúde geral da criança, né? Então, o odontopediatra vai ver toda essa parte. E assim, ele vai orientar também a criança a ter uma dieta mais equilibrada, variada, rica em nutrientes, não aquela temida dieta cariogênica, né? Que é só açúcar e refrigerante, essas coisas do tipo. Por isso que o ideal é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses do bebê e depois alternar com outros alimentos até o 2º ano de vida. Então, assim, é muito importante começar hábitos diários de limpeza na boca do bebê. Deve-se começar a escovação logo que os primeiros dentes decíduos apareçam, né? Como eu falei anteriormente, usando escovas apropriadas para a idade. Então, assim, a escovinha do bebê, ela tem que ser uma cerda macia, uma cabecinha pequena. Mas antes que os primeiros dentes decíduos comecem a aparecer, é muito importante limpar a boca do bebê. E essa limpeza da boca do bebê, principalmente após a amamentação, é muito simples de fazer. É uma gaze com aguinha morna e você vai passar por todo o vestíbulo da boca do bebê, né? Por toda essa região aqui, com o dedo indicador, você põe a gaze no dedo, molha na água e faz essa limpeza todinha do vestíbulo da boca do bebê após a amamentação. E principalmente após a amamentação por leite industrializado, né? Então, assim, o dentista, o odontopediatra, ele vai explicar para a mãe, nas primeiras consultas, como que deve ser feita essas limpezas bucais, usando a gaze, como eu falei, né? E limpando a bochecha, principalmente do bebê, língua e o vestíbulo da boca. Então, assim, quando o bebê completar 2 anos de idade, mais ou menos, ele vai ter, em média, uns 20 dentes decíduos na boca, né? 10 superiores e 10 inferiores. Então, assim, sendo assim, a higiene oral do bebê, ela deve ser realizada da mesma maneira que a família, né? Dos demais membros da família. Então, essa hora já é a hora da criança já começar a usar a escovinha de dente, né? Então, assim, para a família, essa tem que ser uma tarefa da manhã e a última tarefa da noite. E, se possível, a criança tem que escovar os dentinhos também após as refeições. Então, uma escova especial para crianças vai ser necessário, idealmente com uma cabeça pequena e cerdas bem macias. Na hora de dormir, é o momento que a higiene oral deve ser mais necessária. Então, assim, caso a criança já tenha dentes muito próximos, também é recomendado o uso do fio dental. E lembrando sempre que todo o processo de higienização da criança deve ser acompanhado e realizada pelos pais ou responsáveis, até que a criança tenha aquele conhecimento e a coordenação motora para fazer a sua própria higienização bucal, né? E a gente tem que atentar também na quantidade de creme dental que a gente coloca também para a criança, né? Justamente por causa da relação com a fluorose dental. Então, é um cuidado aí que os pais têm que tomar na hora de acompanhar essa higienização bucal das crianças, né? Então, assim, os dentes de tecidos, eles são temporários, ok, mas eles são muito importantes. Então, eles ficam na boca durante a infância e são substituídos ao longo do crescimento da criança, né? E os dentes permanentes são definitivos e devem durar para toda a vida da criança, né? Então, os pais devem permanecer alertas e contar o número de dentes, porque algumas crianças podem ter dentes extras ou ausentes. E os pais têm que se atentar também
na questão da limpeza e da higienização, da orientação, porque o que a criança aprende nessa fase, ela vai carregar para o resto da vida dela. Então, assim, uma criança com a boca saudável é um adulto com a boca saudável. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado bem explicado aí. Desculpa algumas falhas. É que é um assunto complexo, né? Um assunto longo. Mas é isso aí. Vamos cuidar da saúde oral das mães, né? Das gestantes, dos bebês e das crianças. Tchau, tchau.